Olá! Hoje a gente vai tentar entender uma coisa que parece quase impossível. Como um império que durou mais de 1000 anos conseguiu, de repente, se despedaçar de uma forma tão impressionante. É uma história de um colapso, no mínimo, dramático. A resposta para essa pergunta está num período bem específico da história. Uma sequência de decisões, uma pior que a outra, que criou um efeito dominó e levou a uma das maiores catástrofes de toda a Idade Média. E aqui está o ponto principal, o que talvez seja o mais chocante. A gente não está falando de um declínio lento de séculos. Estamos falando de um colapso total em apenas 20 anos, entre 1185 e 1204. É um piscar de olhos na história de um império. Foi esse período que levou diretamente à queda de Constantinopla. Vamos ver como isso foi possível. Para a gente entender como essa dinastia, os Ângelos, chegou ao poder, a gente precisa voltar só um pouquinho e olhar para o banho de sangue que marcou o fim da dinastia anterior. Porque tudo começa no caos. Imagina a cena. O fim da dinastia Comneno não foi numa batalha, não foi por uma doença. Foi assim, com o imperador Andrônico I sendo linchado em público, de forma brutal pela própria população de Constantinopla. Um final terrível para um governo que já era muito impopular. E é no meio dessa anarquia toda que surge nosso primeiro personagem, Isaac II Ângelo. A história dele já começa com uma ironia daquelas. Foi ele mesmo que, ao matar o agente que ia prendê-lo, deu início à revolta que acabou matando Andrônico e o colocando no trono. Então, Isaac assume o poder. Mas, não é como se ele tivesse ganhado na loteria. Ele herda um império que já está pegando fogo. O reinado dele vai ser basicamente isso, uma luta constante para apagar um incêndio atrás do outro. Olha, para ser justo, ele até começou bem. Conseguiu uma vitória importante logo de cara, defendendo a capital de uma invasão. Mas essa foi a exceção, não a regra. A verdade é que o governo dele foi uma sucessão de crises, perdendo territórios importantes, esvaziando os cofres do império e, no geral, sendo reativo, não proativo. O império parecia que estava sendo atacado por todos os lados ao mesmo tempo. Era como se as paredes estivessem se fechando. Inimigos antigos, como os búlgaros, estavam de volta com força total. E, para completar o cenário, um aliado gigante e imprevisível passando pelo seu quintal. O exército da Terceira Cruzada, uma ameaça por si só. E a gente pensa, tá, não tem como ficar pior que isso, né? Pois é, tinha sim. E a piora veio de um jeito bem clássico na história do poder. Uma traição em família. A facada veio das costas e de dentro de casa. O próprio irmão de Isaac, Aleixo III, deu um golpe, prendeu ele e, como era costume na época, o cegou. E se Isaac já não era lá um grande imperador, o irmão dele, ele conseguiu ser ainda pior, um verdadeiro desastre. Tem um relato do historiador da época, Niketas Choniates, que é simplesmente surreal. Ele conta que Aleixo III assinava qualquer documento sem nem ler. Ele era corrupto a um nível absurdo, a ponto de derreter tesouros históricos para pagar tributos, enquanto o exército era deixado de lado, se desfazendo. Então o cenário é esse, o império está podre por dentro, se desfazendo, e é aí que, lá no Ocidente, uma tempestade perfeita começa a se formar. Uma tempestade chamada Quarta Cruzada. E o que move essa tempestade não é fé, não é glória, é dinheiro. Ou melhor, a falta dele. Os líderes da Quarta Cruzada estavam basicamente presos em Veneza, com uma dívida gigantesca com os venezianos e sem ter como seguir viagem para o Egito. É nesse momento de desespero dos cruzados que aparece um personagem-chave, Aleixo IV, o filho do imperador cego Isaac II. Ele consegue fugir da prisão e chega com uma proposta daquelas que mudam o curso da história. O acordo era tentador demais para ser ignorado. Basicamente, ele disse: me coloquem no trono de Constantinopla e eu resolvo todos os seus problemas. Ele prometeu pagar a dívida, financiar o resto da cruzada e até unir as igrejas. Pensem bem, para um exército endividado e sem rumo, isso soava como música. E assim foi feito. A enorme frota cruzada aparece nos portões de Constantinopla. E o imperador da vez, Aleixo III, aquele incompetente? Ele simplesmente juntou o que pôde e fugiu. Sem muita luta, Isaac II e seu filho, Aleixo IV, são colocados no trono. Parecia que o plano tinha dado certo, né? Só que não. Aquele acordo que parecia a solução para tudo, na verdade, foi a sentença de morte da cidade. Sabe qual era o problema? A promessa era uma mentira. Não tinha dinheiro. O tesouro imperial estava vazio.
E quando Aleixo IV tentou tirar dinheiro da população com impostos absurdos, a cidade explodiu de raiva. E os aliados cruzados, esperando pagamento, começaram a se servir por conta própria. E no meio dessa confusão toda, mais uma reviravolta. Outro golpe. Um novo imperador, Aleixo V, mata o jovem Aleixo IV e decide resistir. Ele até tenta organizar a defesa da cidade, mas já era tarde demais. Os cruzados não queriam mais um acordo. Eles queriam a cidade para eles. O ataque veio com tudo. E no dia 12 de abril de 1204, o impensável aconteceu. As muralhas de Constantinopla, que resistiram por séculos e séculos, foram finalmente rompidas. O que se seguiu foi um pesadelo de 3 dias de saque e destruição. O que aconteceu ali dentro chocou o mundo. Não foi só um saque por riquezas, foi uma profanação. As palavras do historiador Niketas Choniates pintam um quadro de puro horror, uma barbárie que manchou a história da cristandade para sempre. E o resultado de tudo isso? O fim do Império Bizantino como ele era conhecido. Onde antes existia um poder central, agora o que sobrou foram cacos, pequenos estados rivais brigando entre si pelos destroços. Foi um golpe fatal. O Império até sobreviveu de nome por mais um tempo, mas nunca mais foi o mesmo. E aí fica a grande questão, né? A dinastia Ângelos foi só a gota d'água no império que já estava afundando? Ou foram as decisões deles, nesses 20 anos, que causaram diretamente a queda? O que a gente pode dizer com certeza é que essa sequência de incompetência, corrupção e traição abriu a porta. Deixou um gigante milenar tão fraco, tão vulnerável, que um empurrão foi o suficiente para derrubá-lo de vez.